vejo o mundo mágico. Aqui é o seu lugar. Galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem em suas casas, se cuidando, né? Tomando as devidas precauções referentes à saúde. Ótimo! Hoje nós falaremos sobre filosofia, né? Esse conteúdo nós falaremos sobre Platão. Nós estamos trabalhando conteúdo do primeiro ano do ensino médio, né? E seguindo o material do Poliedro. Então, nós temos no capítulo 4 o pensamento de Platão. Ok? E o material inicia com 3 questionamentos para que nós possamos, a partir do material, a partir do conteúdo e do pensamento de Platão, refletir sobre essas questões. A primeira questão é a seguinte: será que a realidade física é a única existente? Se não, como conhecer algo que não é acessível aos sentidos? Essa é a primeira questão, certo? Então, fiquem ligados aí que a nossa aula, o nosso material irá tentar de alguma forma fazer com que a gente reflita sobre isso. E as outras 2 questões, né, está ligado à organização da cidade e à forma de governo. Vamos lá. A segunda questão é: como uma cidade deve ser ordenada para que todos vivam da melhor forma? E a terceira questão é: o melhor governo é aquele que divide o poder entre todos os cidadãos? E aí, o que vocês acham? Quais são as ideias primeiras que vocês têm a respeito dessas questões? Venham comigo, acompanhem o pensamento de Platão e, ao final, eu espero que vocês possam aí ampliar as reflexões de vocês a respeito dessas 3 questões. O maluco é brabo. Então, galera, para iniciar essa reflexão, vamos falar da importância de Platão. A importância do pensamento platônico para a história da filosofia, para a formação do pensamento ocidental, para as questões filosóficas aí nos próximos séculos, nos séculos seguintes. Podemos dizer nos próximos 24 séculos. Ou seja, o pensamento platônico até hoje influencia os grandes filósofos, as grandes questões filosóficas. Sabem por que isso? Porque Platão, em certa medida, ele vai tratar sobre os grandes temas que até hoje a filosofia se preocupa, né? Então, por ele tratar dos principais temas e dos grandes temas até hoje pensados pela filosofia, nós temos então em Platão um pensador aí que seria uma leitura básica dentro da filosofia, uma leitura obrigatória, né? Seja para criticá-lo, seja para reafirmar suas ideias ou para ampliar o pensamento platônico. Platão, ele é uma leitura obrigatória dentro do pensamento filosófico ocidental, principalmente, ok? E da onde surge o pensamento platônico, ou como que ele constrói todo esse pensamento? Vamos lá. Platão, como todos sabemos, ele é discípulo de Sócrates. Sócrates, então, foi mestre de Platão. É com Sócrates que Platão inicia no processo da filosofia. É de Sócrates que Platão sofre uma grande influência, certo? Nesse sentido, Platão ele vai se considerar um continuador do pensamento socrático. Nós não podemos dizer se Sócrates concordaria ou não com todo o pensamento platônico, porque quando nós observamos a história e as obras platônicas, nós vemos que até um determinado ponto, Platão ainda está como esse continuador, esse sucessor, né, de seu mestre. Porém, numa fase mais madura do teu pensamento, ele caminha por áreas e por discussões filosóficas que Sócrates não discutia, que Sócrates não se aventurou, né? Mas é importante lembrar, sim, que Sócrates vai ser extremamente importante e influenciador do pensamento platônico. Outra questão, e aí sim, né, é pensar de que forma isso acontece. Vamos lá. O pensamento socrático deixou alguns problemas para trás. O que isso significa? Que o questionamento socrático, ou o pensamento socrático, né, levou a algumas questões e, de certa forma, mesmo Sócrates sendo o Sócrates, não houve resposta, ou ficou algumas pontas soltas dentro do pensamento socrático.
né? Então, o que Platão vai tentar fazer? Platão ele vai procurar responder às críticas enfrentadas pelo pensamento socrático, principalmente em dois grandes temas. E nós temos que lembrar que Sócrates ele basicamente se preocupa com a questão da moral, não é? E da verdade. Pois bem, quais são as duas grandes críticas feitas ao pensamento socrático que Platão procura responder? A primeira grande crítica feita ao pensamento socrático, né, é justamente a insistência de Sócrates em acreditar que termos morais têm um significado objetivo e único, né, e a busca dele por essas definições. Okay? Então, isso vai ser um dos primeiros pontos aí que Platão vai pensar, refletir e trabalhar em cima. O segundo ponto do pensamento socrático, que Platão também vai procurar aí, aparar as arestas, ou melhor dizendo, né, complementar, responder às críticas que surgem dentro do pensamento socrático, né, é a questão da importância dada à alma. Para entender essa crítica da importância dada à alma por Sócrates e por Platão, e que isso vai mudar a percepção grega sobre a alma daí para frente, a gente tem que lembrar que para os gregos antigos, né, o corpo ele tem maior valor do que a alma. Né? O corpo, né, a alma, dependeria do corpo. Seria, então, a alma é dependente e secundária ao corpo, segundo os gregos antigos. Né? Por quê? Porque para os gregos antigos, né, uma vez que o corpo perece pela morte, a alma era relegada a uma fraca existência e nada podia fazer por si mesma. Né? Então, por conta disso, os gregos antigos não darão tanta importância à alma quanto ao corpo. O corpo será mais importante do que a alma. Porém, para Sócrates, isso não é verdade. Ele dá muita importância à alma e Platão desenvolve essa ideia de importância à alma, reflete sobre isso e nós vamos falar logo sobre essas questões também. E é justamente nesse ponto que nós temos aí as reflexões a respeito da primeira questão, lá falado no início da aula. Ok, galera? Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar.